Prezados amigos, companheiros, simpatizantes do Grupo Espírita Missionários da Luz, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez diante dessa live e ao mesmo tempo dizer a todos que essa live corresponde às reuniões públicas do Missionário da Luz às segundas-feiras. Então hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, como todos, pois trata-se de mundos felizes. E para iniciar o nosso trabalho, como é de praxe, rotina, nós vamos ler uma página de abertura que já serve de reflexão para todos nós. Essa página está no livro Conduta Espírita, do nosso companheiro Valdo Vieira, psicografia de André Luiz, que ganhou o título Na Via Pública. Demonstrar com exemplos que o Espírito é cristão em qualquer lugar. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas, constitui controle e equilíbrio. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mistério. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. E finaliza: abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Então, como de praxe, na Casa Espírita a gente faz prece, também vamos abrir o nosso trabalho dessa live, pedindo a Deus que nos ilumine, abençoe nesse instante, que sejamos assim banhados por essa luz cósmica universal, para promover serenidade e equilíbrio em cada um de nós, em todas as circunstâncias, principalmente até o final da Covid ou da pandemia. Ser conosco, Jesus, nossa inspiração, como sempre, graças a Deus. Então, amigos, o assunto de hoje, mundos superiores, tem a sua introdução fundamental, em que anotou foi João no capítulo 14, de 1 a 3, e Kardec explana, e eu vou explanar à luz da doutrina espírita essa anotação de João, o evangelista, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que me houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais também. João, capítulo 14, de 1 a 3. Então, essa anotação de João foi num período dramático, em que Jesus, depois de reunir os discípulos e prepará-los para a grande missão de continuidade, e pressentindo que o seu momento derradeiro estava chegando, a trama já estava feita, Roma querendo a sua cabeça através da crucificação,
E ele reúne os discípulos e faz essa recitação que eu acabei de ler para os companheiros, preparando-os para o momento em que talvez eles não estivessem preparados. Não se turbe o vosso coração, não se receie, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus, sabendo do grande sacrifício que ele teria que testemunhar, em benefício da nossa redenção, em benefício do nosso crescimento espiritual, deixa os seus discípulos amados, preparados para essa circunstância, dizendo essas palavras, esses poemas maravilhosos. É interessante extrair o lado psicológico dessa anotação de João, quando Jesus diz, que voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Então, algumas religiões interpretam que Jesus voltaria a buscar os justos, e os injustos queimar no fogo do inferno. Para nós espírita, essa anotação de Jesus há 2021 anos, dizendo que voltarei e vos tirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Ele se refere, na realidade, a essa volta da terceira revelação divina. A primeira em Moisés, segunda nele próprio Cristo, e a terceira o Espiritismo. Por que Jesus se refere que voltarei e vos retirarei para mim? Porque a doutrina espírita, independente das outras crenças, da maneira de pensar, na maneira de viver os ideais, os postulados, a doutrina espírita, como terceira revelação, ela vem não destruir nada que o Cristo disse, nem que as outras religiões dizem. Apenas veio no devido tempo estabelecer as bases de preceitos e fundamentos existenciais como códigos de leis imortais para a libertação da humanidade, quando a doutrina espírita tem como fundamento principal o seu alicerce baseado na reencarnação, que vai dizer para a humanidade, para cada um de nós, que é impossível compreender a justiça de Deus sem reencarnação. Será impossível entender os sofrimentos alheios, as dificuldades que percebemos enxurrada na nossa sociedade, os leprosos, outros cegos, paralíticos, esquizofrênicos, com doenças terminais, desastres, etc., se não for explicado pela reencarnação. A doutrina espírita vai também trazer com muita propriedade o que Jesus não pôde dizer na sua época, a imortalidade da alma, ou seja, o ser humano não fica encerrado no túmulo, continua vivendo na dimensão espiritual com o ser principal, que é o espírito e seu corpo astral. Comunicabilidade dos espíritos como consolo e esperança daqueles que partem, e que podemos estar em contato com eles através de comunicabilidade, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, tem provado cientificamente esse processo natural. E a pluralidade dos mundos, que é o nosso tema hoje, mundos superiores. Seria uma maneira bastante triste a gente acreditar e talvez nem fundamentássemos a nossa fé em Deus se pudéssemos pensar e aceitar que o mundo que estamos vivendo, mundo de provas e expiações, fosse o único mundo habitado. Porque perguntaríamos, mas Deus fez o nosso planeta Terra, o único habitado no universo, com essa característica, com esse clamor de miséria moral que estamos observando a todo instante, a todo momento? O que se tem de felicidade nesse mundo se a mídia constantemente, 24 horas, coloca notícias tristes, aterradoras, que se não mudarmos a sintonização, o foco para tais informações, o nosso dia fica triste e provavelmente muitas pessoas frágeis, moralmente, intelectualmente, psiquicamente, adoecem e entram num processo de depressão. Então, quando ele disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, está se falando do universo. Em se tratando de Jesus, eu acho que a lógica vai dizer para nós que duvidar da condição moral
celeste do nosso Mestre Jesus. Dizer uma coisa que não tem fundamentação, que um tempo poderia alguém desdizer o que ele afirmou 2021 anos atrás, sinceramente seria demonstrarmos pouca fé nesse ser angélico que continua para nós, pelo menos pelo pensamento espírita, o diretor do nosso planeta Terra. E hoje, na atualidade, já se envia helicópteros, robôs, através da NASA, através de pesquisas espaciais, que já está havendo total possibilidade de Marte, Mercúrio, possibilidade de vida. Aí as pessoas podem estar pensando, mas quer dizer que não tem ninguém morando lá? Então, os diversos mundos que gravitam no espaço, cada um está num estágio de evolução. Então, não podemos fechar e dizer que Mercúrio ou Marte, né, esses que estão sendo investigados, né, que nível está, mais possibilidade de existir vidas, e existindo vida haverá progresso. Havendo progresso, só se faz progresso com os seres racionais. Então é questão de tempo e de ferramenta para poder, em visitando tais mundos, chegar na realidade a sua natureza, o seu grau de desenvolvimento, de evolução. Mas que tem sido a menina dos olhos dos astronautas, de quem está ligado a essa área da astronomia, não tem a menor dúvida. Já existem provas evidenciadas de vida em tais planetas. Então confirma o que Jesus realmente anunciou em 2021, 21 anos atrás. Há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente sabe que toda evolução do ser humano começa no mundo primitivo, ou seja, mundos destinados aos espíritos que estão tendo a sua infância espiritual. Em tais mundos, esses espíritos primitivos são mais teleguiados pelos guias espirituais para descobrir, né, comida e etc, etc. São mais teleguiados para que possa realmente ir descobrindo e ao mesmo tempo desenvolvendo o estágio de sobrevivência. Passado milhões de anos nesses tipos de mundos, o próximo seria de provas e expiações. É um mundo ainda inferior em que o mal predomina, é o que nós estamos vivendo. Mas aí alguns podem estar pensando, mas o primitivo são seres inferiores, estão começando a existência. Com todos os conhecimentos que temos, o que estamos fazendo aqui? Boa pergunta. É que somos repetentes da grande escola do progresso. Outrora já enveredamos por caminhos tortuosos, como muitos enveredam na atualidade, através do crime, da banalidade, da futilidade, etc. Quando Deus nos deu o sopro da vida, sem maldade, sem conhecimento, Deus deu-nos o livre-arbítrio para começarmos a caminhar e percorrer essa escala evolutiva para atingir a perfeição um dia através desses mundos. Nós somos repetentes. Então, o nosso planeta é classificado de provas e expiações. Então, com certeza, se não fomos bem-sucedidos nas provas em mundos anteriores a esse, então o que merecemos é esse, um mundo onde predomina o mal e o sofrimento. E na realidade, se confessarmos, o mal mora dentro de cada um de nós. Se não na escala de um criminoso, de um psicopata ou coisa parecida, mas o que prevalece ainda em nós, que temos que lutar e estamos lutando, são as nossas inferioridades íntimas. Então, se conseguirmos desenvolver princípios éticos e morais e estarmos em condições de passar por um mundo mais superior, alcançaremos o mundo de regeneração, onde a aurora da felicidade já começa a brilhar, a acenar para cada um de nós. Ainda nesse mundo de regeneração, que é o próximo que haveremos de conquistar, o homem ainda é de carne, o corpo é de carne, e ainda estamos sujeitos a provas e expiações, mas
como o próprio nome diz, regeneração, estamos mais firmes, mais fortes, em função do esforço que estamos fazendo agora por vencer as nossas más inclinações, nossos defeitos de caráter, e se esforçando por prevaler em cada um de nós o amor, o espírito de solidariedade e fraternidade. Em outras palavras, buscando o autoconhecimento, buscando o nosso alinhamento intelecto-moral. Passando para esse mundo de regeneração, ele não é definitivo, ele é transitório, ou seja, transitório no sentido de que a gente ainda precisa trabalhar exaustivamente os valores para irmos, aí sim, para o tema de hoje, mundo felizes. Então, nos mundos felizes, quem conseguir alcançar, ou todos nós provavelmente alcançaremos, só que um mais rápido, outro mais lento, já nesse mundo ainda não somos perfeitos na acepção comum do termo. Mas, quando diz felizes, o bem exclusivamente prepondera nesses mundos. Não há nenhum sentimento de prejudicar quem quer que seja. Simplesmente a vontade de reconhecer no outro um irmão em evolução, um amigo, que merece toda a nossa estima, que merece toda a nossa consideração. Os valores morais nos mundos felizes provavelmente vai estar latente. Os nossos interesses ainda será pela cultura, pelo conhecimento. Mas, acima de tudo, a parte moral estará devidamente potente em cada um de nós. Não teremos momento nenhum para pensar em maldade, só nas virtudes. Por isso que tem a classificação de um mundo felizes. Depois do mundo felizes vem a quinta classificação, que é mundos celestes e divinos. Nesses mundos celeste e divino, aí o espírito alcançou a perfeição, ou seja, puros espíritos. Nessa escala, nesses mundos, posso afiançar que tais espíritos que conquistaram esse espaço, vivendo nesse mundo, mais obra como ministros de Deus, trabalhando com Jesus, na edificação do bem por excelência em toda parte, até certo modo, com tarefas específicas para cuidar e trabalhar no desenvolvimento dos reinos da natureza. A ciência é super avançada, o conhecimento é muito mais profundo e vive-se exclusivamente em contato com os seres angelicais. Essa é a escala dos mundos ao qual nós todos um dia percorreremos. Mas o que é mais importante, que nos chama atenção para esse ponto de hoje, o mundo felizes, essa informação é básica, porque provavelmente o objetivo é aguçar em cada um de nós consolo e esperança para superar esse mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações, que é em que prevalece o sofrimento. Imagine cada um dos nossos amigos que estão sintonizados nessa live, se não tivéssemos essa certeza da progressão dos mundos e dos mundos que nos aguardam para a plena felicidade, é o que seria de cada um de nós frente aos dissabores, às desilusões, aos conflitos, aos crimes e tantas outras misérias que nós presenciamos nesse planeta de provas e expiações que estamos habitando. Provavelmente o grau de suicídio, que é imenso em todo o país, seria maior. Porque cá entre nós, ainda pessoas que têm conhecimento, têm condições de intelecto moral desenvolvido, também já praticaram, estão sujeitos a praticar suicídio. Imagina não tendo essa visão altruísta da escala dos mundos, que serve de ponte e ao mesmo tempo consolo para nos esforçarmos hoje, para amanhã, mais tarde, através das reencarnações, usufruir desse benefício fantástico, onde o mal não predomina, onde o bem é absolutamente a flama de todos os seus habitantes.
Então, o ponto de hoje, me parece, e eu chamo a atenção de todos, que pensar nos outros mundos felizes é importante, é fundamental, principalmente nos momentos de dúvidas e incertezas de cada um de nós. Mas lembrar que conquistar novas moradas para tais mundos é preciso primeiro nos conformar no mundo que estamos agora habitando, que é de provas e expiações. Porque para evoluir e alcançar um mundo superior, não precisa de todos os seus habitantes. 1/3 da população crescendo intelecto, moralmente, avança. Os demais, como aconteceu nos exilados de Capela, são despejados para o mundo imediatamente inferior, como está acontecendo agora no nosso planeta, a questão da transição planetária. Tsunami, aviões caindo, colisões, fenômeno da natureza, vulcão, maremoto, terremoto, e cá entre nós a pandemia, é um processo de seleção natural. Claro, não vou dizer que são todos que de repente adquirir a Covid-19 ou morrer, que está em curso nesse processo de seleção natural para levar a planos ou mundos inferiores. Não podemos generalizar, mas a maioria entra num processo psicoíma de atração para poder passar por essas situações que já constitui o processo de seleção em que provavelmente não tiveram tempo de desenvolver a arte da intelectualidade, principalmente a arte moral, e vai ter que, numa próxima existência, habitar não mais esse planeta, que caminha para a regeneração, mas um outro planeta, numa condição mais inferior do que esse. Então, importa com esse tema é estarmos atentos em desenvolver as qualidades do espírito, de saber distinguir o que o corpo necessita e o que o espírito, o ser eterno, necessita. O corpo necessita de sais minerais, de tratamentos específicos, porque se trata de um quimismo. A matéria alimenta a matéria. O espírito precisa dos valores éticos morais por ser uma essência criada por Deus. O espírito não diz respeito a nada que seja material, precisa da matéria como exercitamento de crescimento e colaborar com o Pai Criador em todos os aspectos, principalmente pessoal e coletivo. Allan Kardec recomenda os espíritos e classifica-os de uma forma brilhante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar suas más tendências. Então, companheiros, esse anúncio de Allan Kardec, classificar o verdadeiro espírita, serve para exercício para essa temática que estamos defendendo, mundos superiores. Para habitarmos o próximo de regeneração, é preciso que tenhamos consciência que estamos combatendo as nossas inferioridades. E a melhor constatação para verificarmos que estamos combatendo as nossas inferioridades é fazer a autoanálise diária. É fazer a autoanálise a cada instante, com os nossos pensamentos, sentimentos, reações, decisões, emoções. E trabalhar o autocontrole disso tudo para ganharmos serenidade íntimas e sermos pacificadores primeiro conosco e depois com todos que nos cercam. Quando Kardec diz que o esforço que faz por domar suas más tendências, pede-nos que façamos isso, que tenhamos evidência das conquistas éticas e morais através do exercício pessoal, das provas, das situações que vêm em direção a cada um de nós para testemunharmos o nosso grau de evolução, de conhecimento, de serenidade. Então só poderemos pensar num mundo feliz, intermediar o mundo de regeneração, se tivermos a certeza que estamos no mundo, não preso ao mundo, mas vivendo no mundo,
sem as convenções do mundo, sem jamais aderir esse ou aquele procedimento que degenera a alma, que cria embaraços para a alma, para o espírito imortal, e que na realidade só precisa cultivar os valores espirituais. Foi o que Jesus tanto nos recomendou: cuidai das coisas dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Muita paz a todos, até a próxima, se Deus quiser.